Olá, sejam bem-vindos. Esta é a CNN e este é o Conexão Infra, o programa que semanalmente discute os problemas, os gargalos, os rumos, as soluções para a infraestrutura nacional. Hoje nós recebemos Miguel Setas, CEO da Motiva, maior empresa de infraestrutura e mobilidade urbana do país. Tem formação em física e engenharia, foi executivo durante 13 anos da EDP, a Energias de Portugal, em Portugal e no Brasil, e há 3 anos lidera a Motiva, além de ser uma presença muito atuante como conselheiro em grandes associações do setor, como a Abdib e o Move Infra. Miguel, muito obrigado por sua participação aqui no estúdio em São Paulo, eu aqui de Brasília, e do meu lado, Fabrício Julião, nosso editor de infraestrutura da CNN. Obrigado, Daniel, pelo convite. Miguel, a gente aqui gosta de notícia e de informação importante. Então, já te começo aqui com uma pergunta que é um reposicionamento estratégico da Motiva que a gente percebe, uma empresa que era muito forte em rodovias e nasceu como companhia de concessões rodoviárias, se expandiu, foi para a mobilidade urbana, foi para aeroportos, vendeu sua carteira de aeroportos recentemente, anunciou um negócio com a Mexicana Sur e agora parece reencontrar essa vocação para rodovias. Eu queria que você explicasse o porquê desse movimento, se a empresa, no final das contas, vai voltar às origens e ser, no final das contas, uma grande operadora de rodovias. Daniel, eu acho que essa pergunta ela é muito pertinente no contexto atual. Nós, como você bem comentou, fizemos uma transação ano passado de venda do nosso portfólio de aeroportos, 20 aeroportos no país, ou 17 no país, 3 fora, portanto, mas um total de 20 aeroportos, com a consciência de que as oportunidades que nós temos no Brasil nas áreas de rodovias e de mobilidade urbana, elas são tão expressivas, Daniel, que nós queremos, com esse foco, com um foco maior, estar disponíveis para poder abraçar essas oportunidades de uma forma mais efetiva, não é? Portanto, a saída de aeroportos, ela não nos foca apenas em rodovias, ela naturalmente dá uma atenção especial ao segmento de rodovias, mas nós continuamos sendo operadores também muito relevantes de mobilidade urbana, portanto, metrôs, trens, em particular aqui na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador da Bahia. Portanto, continuando com essas duas plataformas, assumimos-nos claramente como uma empresa de transporte terrestre, ou seja, deixamos um segmento onde nós dificilmente seríamos líderes, não é? O segmento de aeroportos é um segmento onde nós hoje somos o 3º maior operador do país, mas com muito poucas oportunidades, com muito poucas chances de nos convertermos em líderes deste mercado. E, portanto, uma consciência de que estaríamos dispersando a nossa energia, estaríamos dispersando o nosso foco de gestão, o nosso investimento num segmento onde nós nunca poderíamos aspirar a ser líderes no país e líderes até regionais, não é? Nós hoje em rodovias, Daniel, Fabrício, nós hoje somos um dos 5 maiores operadores do mundo. Nós em metrôs e em trens de passageiros somos um dos 7 maiores operadores do mundo no domínio privado, não é? E, portanto, uma aspiração de continuarmos a ter essa presença nacional, mas com uma escala de dimensão internacional e, portanto, que nos permita aproveitar de uma maneira efetiva as oportunidades que o setor de infraestrutura no Brasil nos coloca atualmente. E, portanto, é uma opção de foco para expansão, não é? Foco, reunir forças para nos expandirmos nos outros 2 segmentos, segmento de rodovias e no segmento de metrôs e de trens de passageiros, não é? Onde a Motiva, a antiga CCR, ela tem os seus créditos mais fortes, não é? Onde nós temos liderança nacional, liderança regional na América Latina e uma escala que nos compara hoje com os maiores do mundo. Miguel, primeiro eu gostaria de te agradecer por nos conceder essa entrevista, né, nos primeiros programas aqui do Conexão Infra, e aproveitando a pergunta do Daniel Hittner, eu queria saber o porquê dessa decisão de concentrar os investimentos, os esforços da Motiva agora no setor rodoviário, no setor de mobilidade urbana e deixar o segmento de aeroportos, né? Ou seja, é de fato algo relacionado a esses 2 mercados, a liderança, como você bem disse, no segmento de aeroportos. Qual que foi o prisma por trás dessa decisão?
São vários prismas. Há uma tomada de consciência que o Brasil investe hoje cerca de 2% do seu PIB em infraestrutura. Não é? Mas esse 2% ele podia ser 4%. Não é? O ano passado, nos 4 segmentos de infraestrutura, que geralmente são analisados pela ABDIB, o Brasil investiu 280 bilhões de reais. Esses 280 bilhões de reais, este ano, 2026, podem ser 300 bilhões de reais. Mas a consciência está hoje, Fabrício, que nós podíamos estar circulando na casa dos 500 bilhões de reais de investimento em infraestrutura, onde o investimento em transporte, e em particular transporte rodoviário, é o carro-chefe dessa oportunidade. Não é? Portanto, nós hoje, quando olhamos para o futuro, nós vemos um pipeline de projetos de rodovias que está acima dos 100 bilhões de reais, não é? De novas concessões, um pipeline de mobilidade urbana, que no nosso caso, aquilo que são as nossas prioridades, que está acima dos 50, 60 bilhões de reais. Portanto, temos muitas oportunidades de crescimento e este foco que agora é decidido, não é? Portanto, esta transação de venda de aeroportos, ela vai nos permitir reafirmar e ainda com mais efetividade, com mais força, com mais foco, o crescimento em rodovias e em mobilidade urbana. Portanto, o que nós queremos aqui é disputar com outros operadores de escala internacional essa liderança. É uma liderança de escala internacional, apesar do nosso foco ser o mercado brasileiro. O Brasil, sendo um continente com 8,5 milhões de quilómetros quadrados, um operador que lidera o mercado brasileiro, ele é um operador de escala internacional que está no top 5, não é? No caso de rodovias, estamos no top 10 no caso de mobilidade urbana, como eu mencionei há pouco. Qual que é o CAPEX, o nível de investimento previsto pela Motiva em todas as suas plataformas para 2026? Você falou um pouco de pipeline, Perfeito. Mas agora vocês estão assumindo Fernão Dias, ainda tem as rodovias no Paraná ali ainda num estágio inicial, Perfeito. Expansão da linha 4, expansão da linha 5. Qual que é a previsão de CAPEX para 2026? Nós temos para este ano um orçamento de capital de 8,2 bilhões de reais. Daniel, o ano passado fizemos 8,7 e este ano temos um pouco mais de 8 bilhões de reais. Isso transforma-nos no maior investimento, no maior investidor do setor de infraestrutura de mobilidade no país. Portanto, comparando com os outros concorrentes nossos, somos o maior investidor em transporte, se quisermos, de uma maneira genérica. Somos um dos maiores, somos top 10 dos investidores de infraestrutura no Brasil. Portanto, quando comparamos com uma Petrobras, com uma Vale, com uma Samarco, com uma Suzano, portanto, junto desses grandes investidores, somos um dos 10 maiores realizadores de CAPEX do mercado nacional e somos o maior do mercado de transporte, não é? Portanto, com 8 bilhões de reais. Eu fico com uma dúvida, me parece bastante claro pela sua explicação a razão da saída da plataforma de aeroportos. Na plataforma de trilhos de mobilidade, não me fica totalmente claro, Miguel, eu gostaria que você explicasse, para onde ela vai. A Motiva está à procura de um sócio que pode ter uma participação acionária complementar. A Motiva cogita a possibilidade de sair integralmente desse negócio. Cogita também a possibilidade de ficar sozinha? Qual que é o futuro dessa plataforma? Muito bom, Daniel. A primeira reflexão sobre essa pergunta é assumir que o mercado onde nós estamos hoje, mercado de São Paulo, com linhas 4 amarela, linha 5 lilás, linhas 8 e 9 e agora chegando linha 17, não é? Que faz parte da concessão também da linha 5. Não é? Portanto, 5 e 17 elas estão juntas no mesmo contrato. Portanto, essas 5 linhas em São Paulo, VLT Carioca no Rio de Janeiro e Metrô de Salvador na Bahia. Não é? São os nossos ativos da plataforma de trilhos. Portanto, a nossa primeira mensagem, o nosso foco são estas 3 cidades. Não é? O nosso foco atual são estas 3 cidades. Não quer dizer que um dia não venhamos a fazer projetos fora, mas agora é São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Segundo, o nosso foco é em desenvolver projetos sinérgicos com a nossa infraestrutura atual. Não é? Como vocês também viram recentemente, nós estamos estendendo a linha 4, mais 2 estações, a estação de Chácara do Jockey e Taboão da Serra. Temos o mesmo projeto, um projeto também de extensão da linha 5, Lilás, aqui em São Paulo, mais 2 estações. Temos projetos possíveis também na Bahia de operação de ativos que também estão em desenvolvimento na Bahia e, portanto, foco naquilo que são as nossas infraestruturas atuais. Não é? E, portanto, poder desenvolver projetos que ampliam, que expandem
as atuais infraestruturas. Terceira mensagem. Projetos novos ou projetos que já estando em operação possam vir para a iniciativa privada, com concessões privadas, nas cidades, nestas 3 cidades onde nós estamos e, naturalmente, com foco maior em São Paulo, que é onde a infraestrutura metroviária ela está mais desenvolvida. Não é? Portanto, naturalmente, que a possibilidade de ampliar a nossa rede em São Paulo com ativos que possam ser tanto ativos existentes ou ativos novos, isso faz parte dos nossos planos também. Quando falei há pouco em 60 bilhões de reais, é olhando tanto para os nossos ativos atuais, portanto, expansão, falei da 4, da 5, mas também falei de projetos como é o caso, por exemplo, do TIC Sorocaba, o trem Intercidades que liga São Paulo a Sorocaba e que tem uma sinergia muito grande com a linha 8, não é? Que nós operamos aqui em São Paulo e, portanto, é esse tipo de projetos que também nós estamos olhando e que fazem parte do nosso pipeline. E aí a resposta é, nós gostaríamos muito, para expandir as nossas operações, de poder ter uma parceria estratégica na qual a Motiva ela permanece como controlador desse negócio, porque nós entendemos que somos especialistas desse negócio, portanto somos operadores muito qualificados para liderar o desenvolvimento de transporte metroviário, ferroviário e metroviário no Brasil e, portanto, entendemos que isso faz parte do nosso core, é o nosso negócio principal, junto com rodovias, mas achamos que isso pode ser, digamos, alvo de uma parceria estratégica e/ou financeira, para ampliar a nossa capacidade de crescimento, a nossa capacidade de investimento no setor e para trazer, inclusivamente, pode ser o caso também, a exigência, a qualidade de operações que existem noutros lugares do mundo, não é? Miguel, eu quero seguir a linha de raciocínio do Daniel Richtner. Você acabou de mencionar que dentro de mobilidade urbana, é claro que se vierem tiver oportunidades para parceiros que já têm essa expertise, você citou 3 países na Ásia, vocês estão abertos. A minha pergunta é a seguinte: seriam em ativos que vocês têm olhado especificamente nas 3 principais cidades que vocês atuam? E eu também já queria, pensando nesses novos projetos, pensando em mobilidade urbana ou em novos projetos rodoviários, queria saber sobre a companhia, se a saída de aeroportos, ou seja, a venda dos ativos de vocês, das concessões, tem uma desalavancagem assim que permite que vocês façam esse movimento. Queria entender como é que é a visão de vocês e do investidor em relação a isso. Fabrício, até começando pelo final, não é? Respondendo já à sua segunda pergunta, esse também é um dos motivadores para a venda de aeroportos, não é? Portanto, nós hoje circulamos com uma taxa de alavancagem, um rácio de alavancagem de 3,6 mais ou menos, não é? Portanto, aquilo que se costuma usar, não é? De dívida líquida sobre EBITDA, não é? Portanto, 3,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A nossa política financeira, ela aponta para nós circularmos entre 2,5 e 3,5, não é? Portanto, nós estamos ligeiramente acima da nossa política financeira e, obviamente, com a transação de aeroportos, vamos baixar para 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. O que significa que a companhia volta a ter o balanço mais disponível para continuar a crescer, não é? Portanto, esse foi um dos motivadores também na saída de aeroportos, foi a desalavancagem da companhia e, portanto, libertar balanço, libertar capacidade, poder de fogo para poder crescer nos negócios onde nós entendemos que a capacidade da companhia criar valor, não é? Tanto em rodovias como em mobilidade urbana, ela é maior do que a capacidade que nós teríamos para criar valor na área de aeroportos. E, portanto, você pegou muito bem, essa é efetivamente um dos racionais. Voltando à pergunta de mobilidade urbana, não é? Que você comentou, nós, como eu comentei, como eu referi, estamos focados nas 3 cidades onde estamos presentes agora, não é? Portanto, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, e, portanto, o âmbito dessa parceria, se viermos a constituí-la, não é? Com algum player internacional, que seria a nossa preferência, ter um player internacional connosco, ela está centrada naquilo que são os nossos ativos atuais, portanto, localizados nestas 3 regiões metropolitanas. Não significa que seja nos ativos apenas que nós operamos agora, não é? Podem ser em novos ativos, novos projetos, como eu já mencionei, não é? Portanto, São Paulo tem, como nós sabemos, o Governo de São Paulo tem uma visão de conceder à iniciativa privada um conjunto adicional de concessões aqui
aqui no estado de São Paulo e, portanto, isso para nós constitui uma oportunidade Miguel, que nós queremos analisar. Um ponto, uma companhia, como você descreveu no nosso primeiro bloco, que vai investir mais de 8 bilhões de reais em 2026, que olha para um pipeline que tem mais de 100 bilhões em rodovias, mais de 60 bilhões em mobilidade urbana, por mais que ela melhore a sua relação em termos de alavancagem, por mais que ela esteja disposta a usar recursos próprios, ela precisa olhar também financiamento. E nós estamos num país em que, se você lançar debêntures, ou se você for num banco de fomento que seja, você olha a Selic está muito alta, se esperava um processo de queda que começou finalmente, mas que por uma série de fatores externos e internos já se indica que vai cair menos do que o imaginado. O quanto essa Selic, antes a 15, agora se fala em 13, em 14, quem sabe a 12, mas que seja 12. O quanto uma Selic desse tamanho machuca um negócio como o da Motiva? Eu acho que duas considerações aí, Daniel, para contextualizar essa pergunta. Primeiro, o nosso negócio é um negócio de longo prazo. Concessões, elas têm tipicamente duração de 30 anos, não é? Portanto, quando nós decidimos fazer um investimento numa concessão rodoviária, numa nova concessão de metrôs ou trens, olhar para aquilo que é, enfim, um período bem longo de maturação desse investimento. Não é? Portanto, acho que nós não nos podemos deixar influenciar na tomada de decisão e naquilo que é digamos, a criação de valor no segmento de concessões por horizontes temporais muito curtos, porque obviamente o período de investimento é um período bem alargado, não é? Portanto, quando tomamos, e nós participamos, como vocês sabem, em vários leilões, ganhámos nos anos passados, nos últimos 2 anos, 4 leilões, com enfim, repactuação de uma concessão, com 3 novas concessões, Fernão Dias, Rota Sorocabana, Paraná, portanto, novos negócios, não é, de rodovias, como vocês têm acompanhado. Quando eu cheguei à companhia, o CAPEX que a companhia tinha para fazer era 30 bilhões de reais, agora é 65 de todos esses novos projetos. Portanto, nós mesmo num cenário de taxas de juros elevadas, nós encontramos racional económico para fazer esses investimentos. Porquê? Porque as condições de rentabilização dos investimentos, elas estão, de alguma forma, implícitas no modelo de negócio e implícitas naquilo que são a estruturação, digamos, do negócio como um todo. Não é? O financiamento, naturalmente, é uma variável importante, mas o negócio, ele entrega rentabilidades que justificam um custo de financiamento neste momento, nessa ordem de grandeza que você mencionou, mas naturalmente com uma expectativa no médio e longo prazo de poder ter uma normalização do cenário de taxas para um horizonte, para um cenário mais, eu diria, mais consonante com aquilo que é as necessidades de um setor de infraestrutura, que são taxas naturalmente baixas. Você fala de um aspecto absolutamente crucial, que é o financiamento. Agora eu trago outro aspecto importantíssimo para o longo prazo, que é previsibilidade regulatória. Certo. Você vem de um setor, carrega a experiência de um setor, Miguel, que é o setor elétrico, onde a gente andou em ondas de profunda estabilidade e mudança de regras. Como que você encara o setor de transportes, principalmente rodovias hoje, que já está no plano federal na sua 5ª etapa de concessões? Eu estava vendo um contrato antigo, quando a gente começou a fazer contrato de concessão, o contrato tinha 7 páginas. Eu vi um contrato dos anos 90. Sim. Como que é hoje? Como que o Miguel Setas, com essa experiência de setor elétrico, enxerga o setor de rodovias hoje? Interessante, Daniel, porque isso me faz recuar nos 18 anos que estou no Brasil e assistindo à maturação destes segmentos de infraestrutura. Né? Tive 15 anos no setor elétrico, 13 dos quais aqui passados no Brasil e 2 um pouquinho à distância lá, enfim, na Europa, mas olhando para o mercado brasileiro, era o presidente do conselho da empresa onde eu estava anteriormente, durante esses 2 anos. Mas vivenciei durante 15 anos a realidade do setor elétrico e agora 3 anos no setor dos transportes. Aquilo que eu encontrei no setor rodoviário, como você muito bem colocou, Daniel, é parecido com o que eu vivenciei no setor de eletricidades, elétrico, de uma regulação madura, de uma regulação de nível internacional, de uma regulação sofisticada, de uma regulação que estabelece os incentivos e as regras claras para ter atração de investimento. E se você pensar sobre isso, se conclui que os leilões que foram realizados até agora, nos últimos 2 anos, e que tiveram concorrência sempre, empresas financeiras, empresas de construção, alguns operadores estratégicos, como são o nosso caso, operadores internacionais,
o fato de nós termos hoje leilões em grande quantidade, projetos bem estruturados, concorrência ativa, não é? Portanto, o setor que está concorrencial, ele mostra que a regulação ela está estável e que ela está madura no segmento de rodovias federal, não é? Federal. Depois, quando se desce no nível estadual, acho que nós temos matizes no país, não é? Portanto, regiões onde a regulação ela está mais madura, caso de São Paulo, outras regiões no país onde essa progressão, essa maturação, ela se está fazendo, não é? E ela vai caminhando e, portanto, no sentido correto, mas onde, naturalmente, o federal e São Paulo, estadual, têm um nível de maturidade maior, não é? E eu comparo hoje uma agência reguladora, né, no caso a ANTT, no caso do rodoviário, com uma ANEEL, no caso do setor elétrico, com níveis de maturidade muito parecidos. Né? Eu lembro, quando estava no setor elétrico, fazer o chamado peer review. O peer review, portanto, comparação com pares internacionais da OCDE, né? Portanto, a Organização dos Países Desenvolvidos, e, portanto, a ANEEL, na altura que eu estava no setor elétrico, ela estava par a par, não é? De uma maneira muito equilibrada, e não ficava atrás de nenhuma regulação internacional. Veja a NTT hoje com o mesmo nível de maturidade, como teve uma ANEEL, e quando olho para uma Artesp em São Paulo, vejo um cenário também muito maduro, não é? O Daniel Richtner já perguntou sobre o nível atual da taxa de juros, também sobre o ambiente regulatório. Eu quero perguntar a você sobre o nível de investimento no Brasil, no setor, especialmente no setor rodoviário, mas dentro do setor de infraestrutura, dentro do setor de transportes. Você disse no começo da entrevista que o Brasil poderia investir muito mais, né? Que o que o setor pede são, de fato, mais investimentos. Com as condições fiscais atuais, né, toda a deterioração que a gente vem, também um orçamento muito enrijecido, todas as questões que a gente vem acompanhando, isso dificulta um investimento mais massivo no setor rodoviário, por exemplo, em infraestrutura? Como ter uma perspectiva mais positiva diante desse cenário macroeconômico? Eu acho, Fabrício, que hoje os detratores, se nós quisermos, de um crescimento mais acelerado, para mim são outras variáveis, para ser sincero, porque eu acho que o país, sendo um país de dimensão continental, que tem uma escala de um continente, não é? O Brasil, eu olho muito para o Brasil como uma Europa, não é? É um país que ele, diferente de outros países no mundo, ele tem uma escala, não é? Regional, não é? E, portanto, as oportunidades nos vários segmentos de infraestrutura, de transporte, seja rodovias, seja ferrovias, hidrovias, aeroportos, portos, não é? Elas hoje, como você sabe, enfim, a ABDIB, né, que é, enfim, a associação que olha para a infraestrutura de uma maneira global, elas podem ser na casa do trilhão de reais, não é? Portanto, são projetos já muito diversificados e muitas oportunidades. Eu hoje vejo questões como disponibilidade de mão de obra, capacidade das empresas de engenharia, capacidade das empresas de construção, talvez como maiores limitadores de um crescimento mais acelerado do que outras condições que, sinceramente, eu acho que o Brasil tem mostrado, né? Eu tive 15 anos numa multinacional, agora estou há 3 anos numa empresa nacional e não vejo nenhuma restrição de investir no Brasil. Miguel, a gente já está muito próximo do final, infelizmente a gente tem uma grade de televisão que precisamos respeitar. Eu preciso te pedir, exercitar o poder de concisão para nos dar aqui duas manchetes que são importantes aqui. Primeiro, se você vê uma data para concluir esse processo de passagem de bastão para a Sur no segmento de aeroportos, esse aval dos órgãos reguladores. E segundo, você está num ambiente hoje, eu me lembro do ambiente em que a antiga CCR disputava quase sempre sozinha com a Ecorodovias. Você está preparado para essa concorrência brutal que existe hoje com fundos, com agentes financeiros, com empresas médias do segmento de rodovias? O nosso plano inicial era concluir esta transação, Fabrício, de aeroportos até ao final do primeiro semestre. Portanto, eu diria uma data, Daniel, final do primeiro semestre, segundo trimestre de 2026, é a nossa expectativa. As coisas estão caminhando normalmente, enfim, processos normais das chamadas condições precedentes para a conclusão de uma transação de M&A. No que diz respeito à segunda, eu diria, se nós não estamos preparados, quem estará? Daniel, é
a minha qualificação daquilo que você me perguntou. Eu considero que a Motiva hoje é claramente a empresa líder no mercado, temos uma capacidade de engenharia que é muito superior a qualquer empresa financeira, qualquer empresa que venha tentar disputar este mercado e, portanto, eu acho que nós temos vantagens competitivas de escala, de competência técnica e de experiência no nosso setor que nos colocam muito bem posicionados. Portanto, e acho que a concorrência ela é salutar, ela é saudável. Um setor com concorrência é um setor que se torna mais exigente, é um setor que nos faz ficar mais atentos, mais preparados para podermos competir de uma forma qualificada e, portanto, eu só dou boas-vindas aos concorrentes e acho que é muito bom que eles estejam por perto, porque isso também nos mantém muito mais alerta e muito mais espertos, não é? Para estarmos preparados para essa concorrência.